Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria, é um prazer estar de volta com vocês. Este é o nosso culto online, um culto online feito especialmente para você, que todos os domingos de outros estados, de outras cidades, você se coloca aí esperando receber a mensagem que o pastor transmite. Eu estava fazendo ao vivo, mas às vezes trava. Estava fazendo ao vivo aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e você sabe, a internet às vezes é instável, às vezes o celular é instável e às vezes acaba atrapalhando e a gravação ou às vezes a live não ficando 100%. E aí eu falei, não, vou sentar e vou gravar, que aí nós temos qualidade de áudio, nós temos um tempo para conversar, aí fica bem melhor. Você pode ouvir depois, quantas vezes você quiser. É claro que eu chamo de sintetizar. O que é isso? Nós vamos reduzir as interferências. Por exemplo, no culto normal na igreja, nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos testemunhos, nós tem outras atividades, o pessoal da dança, e aí as pessoas fazem as suas ofertas para ajudar a igreja, enfim. Aqui nós vamos fazer a essência, nós vamos direto à essência. Qual é a essência do nosso culto online? A nossa essência é a mensagem, então nós vamos direto na mensagem. Ela vai ficar curta, mas ela vai ficar objetiva e direta, para você ouvir, entender e sair dizendo assim, entendi o que o pastor quis dizer. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Você sabia que o Espírito Santo é a pessoa mais importante na face da terra? Sim, o Espírito Santo é a pessoa mais importante sobre a face da terra. Por quê que o Espírito Santo é a pessoa mais importante? Porque ele é aquele que Deus enviou, ou que Jesus enviou, posso assim dizer, para completar a obra da salvação. Então, assim, a obra da salvação começou com Jesus. Aliás, no plano de Deus, ela começou lá em Gênesis, desde o pecado de Adão. Quando Adão pecou, Deus já tinha um plano para resgatar o ser humano, tirando-o do pecado. Tá? Deus mandou a lei, nós falamos sobre a lei. Durante um tempo, a lei foi um tutor, a lei foi um guia, a lei ajudou as pessoas de uma certa forma, principalmente quando se tratava da nação de Israel, que Deus trabalhou com a nação de Israel durante um período, para que a nação de Israel pudesse levar, estender a salvação para outras nações. Mas você sabe que de nação para nação tem sempre os conflitos, tem sempre as dificuldades, tem sempre as suas divergências de opiniões e tal. E aí, por isso, nós temos no Velho Testamento muitas guerras, muitas divisões entre nações e tudo, devido aos conflitos. Até hoje ainda existem conflitos. Então, Paulo disse que a lei se tornou imperfeita ou fraca, e era impossível, se tornou impossível de ajudar o ser humano a ser salvo, porque para ser salvo alguém tinha que gerar vida naquela pessoa que estava morta, porque quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente falando. Então alguém no símbolo da carne do pecado, ou seja, alguém representando Adão, teria que morrer e ressuscitar para que então pudesse gerar vida no coração desse homem morto pelo pecado, que seria o caso da humanidade. Quem poderia fazer isso? A lei tentou ajudar, mas não foi suficiente. Então Deus teve que enviar seu único filho, Jesus Cristo, nasceu pelo poder do Espírito Santo, foi gerado pela capacidade do Espírito Santo no ventre de Maria e depois de gerado, cresceu, foi cheio do Espírito Santo
desde o ventre, né? E depois o Espírito Santo se manifestou nele no batismo, e após o batismo, 30 anos, ele então começa o seu ministério. E por que Jesus começou o ministério aos 30 anos? Porque no tempo, naquele tempo, um rabino, ele só poderia manifestar como um professor, um master teacher, somente depois dos 30 anos. Até os 30 ele poderia fazer muitas coisas, concluído já seus estudos, né? Mas ele não poderia se declarar um rabino, um mestre, né? Então, um rabi. Neste caso, Jesus esperou até os 30. Aos 30 anos, ok, agora já posso ser considerado um rabi. Então ele começou a pregar e reuniu os seus discípulos e fez a obra, morrendo em nosso lugar, ou seja, fazendo aquilo que a lei não conseguiu fazer. Por isso que eu expliquei no programa anterior que não é que a lei anula a graça, ou não é que a graça é contra a lei. Por que nós não seguimos a lei? Porque a lei se cumpriu em Cristo, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a salvação e justificação de todos aqueles que nele crê. Então hoje em Cristo eu não preciso mais seguir a lei. E como é que Deus trabalha hoje para conosco, pastor? 2 Coríntios 5:19 diz: Deus estava em Cristo. Olha aqui, lê comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19. Se você tem a Bíblia, me acompanha, por favor. Diz assim, ó. Isto é, tá? Ele vai dizer aqui, 5:17, é bastante conhecido de todos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos que estar em Cristo para sermos uma nova criatura. É claro que você estando em Cristo, o ser nova criatura não significa que você vai se tornar uma nova pessoa fisicamente, mas interiormente falando, seu coração, seu espírito renasce e em Cristo você se torna uma nova criatura. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa interessante. O que Deus fez? Primeiro, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Isso aqui é muito forte. É como se Deus, você e eu, pecadores, aí Deus nos pegasse pelas mãos e falasse assim: vem cá, meus filhos, eu sei que vocês são errados, são pecadores, mas eu amo tanto vocês, eu vou perdoar vocês e eu vou abraçar vocês. O problema é que Deus fez isso, mas tem gente que não vem, tem gente que rejeita, tem gente que não entendeu que, sabe? Mas não, filho, vem cá, eu quero conversar com você, eu quero te perdoar, eu quero te ajudar. Foi isso que Deus fez. Então, Deus estava em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu tenho que reconciliar outras pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas a chegar a Cristo. Como ministro de Deus, como pastor, como pregador, eu não posso criar bloqueios na vida das pessoas. Eu não posso criar empecilhos. Eu tenho que ser aquele pastor que facilita para que outros venham a Cristo. Eu tenho que ser aquele obreiro que facilita para que as pessoas venham a Cristo. Eu tenho que ser um membro do corpo de Cristo ou um discípulo da igreja de Jesus que facilita para as outras pessoas chegarem a Cristo. Porque eu tenho o ministério da reconciliação. A pergunta que eu lhe faço é: se dependesse de você, quantas pessoas viriam a Cristo? Responda, por favor. Não entendeu? Eu vou falar novamente. Se dependesse de você, quantas pessoas viriam a Cristo? Se dependesse do seu testemunho, quantas pessoas viriam a Cristo? Quantas pessoas aceitariam a Jesus? Quantas pessoas abraçariam a fé em Cristo se dependesse de você? Isso é para pensar, porque você tem o ministério da reconciliação. Você tem que reconciliar as pessoas com Cristo, trazer as pessoas com Cristo. João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto e a minha missão é preparar o caminho para o Senhor andar. A minha missão como homem de Deus enquanto nessa terra
é preparar o caminho para que as pessoas venham conhecer a Cristo. Então nós temos que ser diferente. Hoje você tem muitos escândalos na internet, em todos os lugares. Eu não posso ficar olhando para os escândalos dos outros. Eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim, não, peraí. Não importa se os outros estão escandalizando, mas eu, José, decidi. Eu vou fazer a coisa certa. Eu vou caminhar corretamente. Eu vou andar corretamente segundo a palavra do Senhor Deus, que eu quero ter esse ministério da reconciliação. Olha que lindo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Interessante, né? Antigamente Deus tratava tudo através da nação de Israel. Durante muitos anos Deus tratou as outras pessoas de acordo com a nação de Israel. Hoje, aqui diz que Deus estava em Cristo. Depois disso, Deus estava em Cristo, ou Deus tratou em Cristo o problema das pessoas e toda a humanidade. Deus tratou em Cristo e nos deu a palavra da reconciliação. Interessante, eu tenho que levar essa palavra de reconciliação a outras pessoas. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Isso aqui é interessante, isso aqui é forte demais. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Aí Paulo diz assim, rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não fica contra Deus, não. Você tem que se reconciliar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, o que a lei não conseguiu fazer, em Cristo foi feito. Em Cristo eu fui aperfeiçoado. Ah, mas eu não mereço. Sim, eu não mereço, mas é Cristo. Eu preciso aceitar. Deus está estendendo a mão para nós e falou, vem filho, eu quero te pegar pela mão. Não, filho, vem, não fica com medo não, eu sou Deus, eu sou teu Criador. Claro que o pecado de Adão nos manchou, nos sujou, mas eu não posso ficar de longe, meu amigo e minha amiga, eu não posso. Tem gente que coloca de uma forma como parece que a salvação fica distante. Algumas pessoas até me fizeram essa pergunta, não sei se você tem dúvida. Pastor, qual é a diferença entre ser salvo e entrar no reino de Deus? Porque parece que existem salvos que não vão entrar no reino de Deus, do jeito que algumas igrejas pregam. Bem, eu fui para a igreja, eu estou salvo. Entreguei minha vida para Jesus, estou salvo. Aí a igreja começa a pregar, irmão, você não vai entrar no reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Ó, você não vai entrar no reino de Deus. Aí a pessoa tem dúvida, mas eu sou salvo, eu vou ou não entrar no reino de Deus? São duas coisas diferentes? Não. Uma vez salvo, você vai entrar no reino de Deus. Reino de Deus e salvação é a mesma coisa. Se você foi salvo, né, você entrou, você vai entrar no reino de Deus, porque salvação e reino de Deus é a mesma coisa, né? Não existem salvos que serão salvos, mas não vão entrar no reino de Deus? Não. Todo salvo terá acesso ao reino de Deus. Agora, o que eu preciso fazer é cuidar da minha salvação, porque tem igreja que prega que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é verdade. Não é verdade. Não é salvo, salvo para sempre, não. A todo instante, nós temos adversários espirituais tentando desviar você da fé, tentando esfriar o seu amor para com Deus, tentando apagar a chama do desejo de servir a Deus, do desejo de caminhar com Cristo. Aí vem o pecado da idolatria, vem o pecado como é que eu diria isso? O prazer das riquezas, que a pessoa quer prosperar, quer crescer, quer ser grande, esquece de Deus. E então nós temos que tomar cuidado para não nos afastar de Deus. Cresça, prospere, faça o teu melhor, mas não se esqueça de Deus, por favor. Não se esqueça do Senhor Jesus. É importante caminhar com o Senhor Jesus, é importante andar com o Senhor Jesus, é importante seguir com o Senhor. Então, o ministério que o Espírito Santo nos deu, hoje aqui na Bíblia, é o ministério da reconciliação. Então, a nossa função é reconciliar, primeiramente, reconciliar nós mesmos, né? Porque aí Paulo disse aqui, ó,
De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, tá? Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, irmãos. Paulo está dizendo, eu estou pedindo vocês em nome de Jesus, reconcilieis com Deus. Quero que vocês reconciliais com Deus, meus irmãos. Quero que você esteja em reconciliação com Deus. Você não pode dizer que é de Deus e ficar achando que Deus está longe de você. Eu quero fazer uma oração por você. Semana que vem nós vamos entrar mais nessa parte, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre a importância de se ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos molda, é o Espírito Santo que trabalha na sua vida para você amar a Deus, para você servir a Deus, para você caminhar com Deus. Eu quero que você caminhe com Deus, ande com Deus, sirva a Deus, seja de Deus. Eu quero orar com você agora. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Bendito, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha estender as suas mãos, que o Senhor venha abençoar a vida de todas as pessoas que estão orando comigo agora. Meu Deus, nós temos a missão de reconciliar pessoas. Eu acho até que existem pessoas orando dizendo, Deus, me perdoa se porventura eu tenho sido bloqueio na vida de algumas pessoas. Pessoas dizendo, Deus, me perdoa se alguma vez eu escandalizei pessoas. Me perdoa se alguma vez eu atrapalhei, eu prejudiquei alguém de caminhar, de seguir o Senhor. Jesus, eu só posso agradecer o Senhor pela alegria, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu amado Salvador. Obrigado, meu grandioso e eterno Pai. Entrego nas mãos do Senhor a vida de todas as pessoas que oram comigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha, louvado seja Deus. Eu vou terminar para não ficar muito longo, mas eu queria falar mais aqui. Mas eu vou voltar, nós vamos conversar mais sobre ser de Cristo, trabalhar para Cristo e viver com Cristo essa salvação maravilhosa, né? Em Cristo nós somos uma nova criatura. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero ver você no nosso próximo culto online, quarta-feira às 10 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até lá, em nome de Jesus. Espero ter lhe ajudado.